Então, a gente vai resolver esse primeiro exercício da lista 2 de conjuntos. E a gente vai descrever esses dois conjuntos conforme o problema pede. O exercício 13 diz: escreva com símbolos. Então a gente vai fazer a listagem dos elementos. O conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e 10. Então a gente vai ter o conjunto, a gente sempre vai descrever ele começando com chaves, né? Abre chaves, e aí com elementos a gente vai pôr quem são os múltiplos inteiros de 3? Bom, a gente tem o 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 12, então o 12 já sai. Só que se a gente pega os números negativos, a gente tem todo o equivalente negativo, né? 3 vezes menos 1 é menos 3, vezes menos 2 é menos 6, vezes menos 3 é menos 9, né? Vezes menos 4 é menos 12, então a gente já está fora, né, para a esquerda. Então a gente tem aqui, ó, o menos 9, o menos 6, o menos 3, o 0, o 3, o 6 e o 9. E a gente separa os elementos com vírgulas e fecha chaves. Está aí. É assim que a gente vai escrever o conjunto, quando a gente faz a listagem dos elementos. A segunda opção seria descrever o conjunto por uma propriedade, que é exatamente isso aqui, ó. Conjunto dos x, tal que x é múltiplo inteiro de 3 entre menos 10 e 10. Então, aqui já é uma forma de descrever por propriedade, ok? E a gente tem esse outro conjunto, que é o conjunto dos divisores de 42. Tá, como é que é os divisores? São todos os números que, se a gente divide pelo 42 por esse número, vai dar um número inteiro. Porque, na verdade, a gente pode dividir por qualquer número fracionário também, né? Mas a gente chama de divisores quando a divisão vai dar um número inteiro, ok? Então, a gente vai começar o seguinte, ó. Vamos começar a listar os divisores de 42. A gente tem... a gente pode começar com o menos 42. Porque números... Vamos começar pelos negativos, né? Pra gente listar assim em ordem crescente. Menos 42... Se a gente pegar o menos 43, já não foi, né? Mas o menos 42 dá. Menos 42 a gente divide por 42 vai dar menos 1, é um número inteiro. Aí depois a gente tem menos 21, certo? 21 é um divisor de 42, porque se a gente divide 42 por 1, né, a gente tem menos 42. Se a gente divide por 2, a gente tem, por menos 2, dá menos 21. Ok? Então a gente só vai dividir por 42 por 21. Aí se a gente divide por 3 já não é divisor, por 4 já não é divisor, por 5 já não é divisor, né? Quem mais que a gente divide para chegar ao 42? Me ajudem aí, para a gente lembrar da tabuada. A gente tem o 7 vezes, né? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Né? Então a gente tem o 6. Tá? Me ajudem aí. Qual mais que é divisor de 42 aqui? Tá, aqui a gente tem, antes do menos 6, a gente tem o menos 14. A gente tem o menos 7 e o menos 6. Ok? Aí a gente tem o menos 3. Tá? Aqui dá menos 1. Aqui dá menos 2. Dividir por menos 14 dá menos 3. Aqui por menos 7 dá menos 6. Por menos 6 dá menos 7. Por menos 3 dá menos 21.
Daí a gente ainda continua, né? A gente tem o menos 2, que dá o menos 21. A gente tem o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 6, 7, 14, 21 e o próprio 42. Tá? Conjunto dos divisores de 42 listados os elementos. Eu coloquei o 0, fazer de conta que o 0 vai ser divisor de alguma coisa. O professor tá louco, tá senil. Não pensa mais direito, professor? Ele vai dividir por 0. Tá, agora tá certo. Certo? Vamos pro próximo. Aqui a gente tem mais dois problemas, que é o 16 e o 17 da nossa lista. O 16 diz o seguinte: ele pede para a gente identificar quais dos conjuntos abaixo, dos listados, são conjuntos vazios. Então a gente para analisar. A gente tem aqui as propriedades e a gente vai fazer a listagem dos elementos, né, para a gente ter uma noção se ele é vazio, se ele é unitário, se ele é o quê. Então o conjunto A é o conjunto dos elementos x. Olha a leitura, como a gente lê o conjunto. A é o conjunto dos elementos x tal que 0 vezes x é igual a 0. Certo? Então, quantos elementos tem num conjunto onde 0 vezes esse elemento dá 0? Ou seja, todos os números vezes esse elemento dá 0. Então, todos os números reais estão contidos no conjunto A. E isso... então, A não é um conjunto vazio. Tá? A não é um conjunto vazio. Eu vou fazer um X aqui, ó. Não é vazio. Beleza? Conjunto B é o conjunto dos elementos x tal que deixa eu ajeitar aqui para cá. É o conjunto dos elementos x tal que x ele é maior do que 9/4 e x é menor do que 6/5. A gente tem que lembrar o que o E significa. O E é uma conjunção. Então, uma conjunção de duas proposições. Para ser uma conjunção verdadeira, as duas precisam ser verdadeiras, certo? Essa a gente viu na parte de lógica, nas aulas de lógica. Para que o x pertença a B, ele tem que ser maior do que 9/4 e, ao mesmo tempo, menor do que 6/5. E aí eu pergunto para vocês, tem como um valor de x ser maior do que 9/4 e menor do que 6/5 ao mesmo tempo? Bom, tá, é um pouco difícil de trabalhar com fração, põe na calculadora ou faz a divisão. Eu gosto de fração pensar assim, ó, 9/4. Então eu pego um inteiro e divido por 4 partes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Aqui eu tenho 4/4. Mas eu tenho mais, eu tenho mais 1, 2, 3, 4 partes. Então eu tenho 2 inteiros. E aí depois eu pego mais um, divido por 4 e tenho mais uma parte aqui. Então na verdade são 2 inteiros e 1/4. É uma forma de a gente ver, né? Bem ilustrativo. Então tá aqui, essa daqui é a quantidade que representa 9/4. Quanto que representa 6/5? 6/5, a gente já vai ter outra situação. A gente vai ter aqui, ó. Então eu vou continuar aqui, ó. Então eu vou dividir isso aqui por 5. Um pouco mais difícil dividir por 5, mas dá. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5. Eu tenho 6 de 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou dividir o outro aqui por 5. Vou pegar mais um. Qual que é maior? É o 9/4, beleza? Então, só para... é uma mnemônica, assim, para a gente saber tirar a fração de uma informação de fração, o que é uma quantidade de fato, né? A gente vai conseguir abstrair. E aí o que acontece? A gente vai ter... qual que é maior? Esse daqui é maior. Tem como o x ser maior do que esse e menor do que esse ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como ser maior do que 9/4, que é tudo isso aqui, e menor do que 6/5, que é esse daqui, que é bem menos, né? Então é impossível. Então o B é um conjunto vazio, e a gente vai pôr aqui, ó, igual
aí a gente põe aquele símbolo de conjunto vazio, que é um zero cortado, é uma bolinha cortada, ok? Então o B é um conjunto vazio. Agora a gente vai ver aqui, ó. C é igual... C é o conjunto dos números dos elementos x, tal que x é divisor de zero. Qual número que a gente pode dividir o zero? Lembra divisor? É que a gente pode dividir. Então a gente vai pegar assim, ó. Divisor, qual número que a gente pode pôr no denominador colocando o numerador como zero? Todos. Todos, qualquer número. Exceto o próprio zero. Certo? Exceto o próprio zero, a gente tem. Então isso daqui não é um conjunto vazio, é um conjunto infinito. E depois a letra D, x, tal que x é divisível por zero. Quais números são divisíveis por zero? Nenhum, né? Nenhum é divisível por zero. Então a gente tem uma inconsistência matemática. Qual que é? Quais dos conjuntos? Aqui, nenhum. Então aqui é vazio também. Quais dos conjuntos são vazios? Esses dois aqui, ok? Aí agora a gente vai ver o outro problema. Ele diz o seguinte, ó, ele dá dois conjuntos e quer que a gente escreva as sentenças em notação de conjunto. Então a gente já aprendeu notação de conjunto e a gente tem aqui, ó, o conjunto A. Como é que a gente descreve um conjunto? Igual abre chaves. Igual abre chaves, a gente já vê que é um conjunto, tá? Então, uma letra maiúscula geralmente. Então uma letra maiúscula igual abre chaves, conjunto. Essa é uma notação básica. Então aqui, igual abre chaves, e aí tem com a propriedade do elemento, são os elementos x, tal que, e a propriedade. E aqui listando os elementos, tá? Então 1, 2, 3, 4 é o conjunto A, 2 e 4 é o conjunto B, ok? Agora que vem a questão em si. Como é que a gente escreve que 3 é um elemento do conjunto A? A gente vai dizer assim, ó. 3, lembram da aula de pertinência? 3 é um elemento. E aí a gente vai dizer que ele pertence a notação é essa aqui, ó. A gente vai usar esse E assim, ó. Tá? Esse é o símbolo de pertence. O 3 é um elemento que pertence ao conjunto A. Ok? Aí depois a gente vai para a segunda. 1 não está em B. A gente vai fazer assim, ó, 1, daí a gente vai pôr aqui, ó, o B, e aí a gente vai fazer a relação de pertencimento, só que no caso ela não está, então a gente corta ela, ok? Essa é a notação. Depois a gente tem aqui, ó, outra, na terceira parte diz B é parte de A. Só que agora a gente está fazendo uma relação entre conjuntos, não é mais pertencimento, não é mais uma pertinência entre elementos. A pertinência é só entre elemento e conjunto, ok? Um elemento pertence a um conjunto. Um elemento pode pertencer a vários conjuntos, né? Um mesmo elemento. E a gente descreve com esse símbolo aqui. Agora, para a gente dizer que B é parte de A, é o equivalente a gente dizer que B é um conjunto, ele está contido dentro do conjunto A. Então ele é um subconjunto. Então a gente viu na aula de subconjuntos isso. A gente vai escrever o seguinte, ó, B, daí a gente tem a relação com A, então é uma relação, ó, não é mais entre elemento e conjunto, é entre conjuntos, e a gente vai pôr aqui, ó, está contido em A. Ok? Então, o contido é esse Czinho, o pertence é o Ezinho. Agora, B é igual a A. B é igual a A gente pode escrever como B é igual a A, já é o suficiente, tá? Mas a gente também sabe que isso daqui é equivalente a gente escrever com notação de conjunto que o B ele está contido em A e o A está contido em B. Ok? Porque o próprio elemento está contido nele mesmo. O próprio conjunto está contido nele mesmo. Então, entre os subconjuntos de um conjunto, o próprio conjunto também é um subconjunto dele, é uma definição de subconjunto. Tá?
tá? Todos os elementos que estão no conjunto A devem estar no conjunto B. Se os dois tiverem os mesmos elementos, por exemplo, se B tivesse ainda aqui o 1 e o 3, aí o A e o B seriam iguais por quê? Porque todos os elementos que estão em A estão em B, e todos os elementos que estão em B estão em A. Então essa notação, ela representa essa relação de estar contido, ok? Beleza, só que aqui a gente tem 4 afirmações, 4 sentenças, 4 proposições, que nem a gente viu em lógica. Essas proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas, tá? Então olha só, 3 é elemento, 3 pertence a A, 3 é elemento de A. Então isso daqui é uma proposição. E no caso, o 3 é de fato um elemento de A, então ela é uma proposição e é uma proposição verdadeira. Depois, ó, o 1 não está em B, ou seja, o 1 não é elemento de B, o 1 não está contido em B, também é uma sentença verdadeira. O B é parte de A, o B está contido em A, certo? O B é um subconjunto de A, também é verdadeira. A quarta sentença está dizendo o seguinte, que o B é igual a A, e a gente sabe que não é, tá? Então essa daqui é uma afirmação falsa. Mas ainda assim é uma proposição, ok? Então a proposição é exatamente isso. A gente pode afirmar se ela é verdadeira ou se é falsa. E aqui acho que esses exemplos ilustram bem como a gente comunica essas relações de subconjunto, de pertinência, utilizando notação de conjunto ou notação propositiva em português, né, em frase. Ok? Bom, pessoal, vamos ver mais alguns problemas. Desculpem o barulho, se vocês devem estar escutando a britadeira. Estão fazendo obra aqui na frente, mas eu vou gravar mesmo assim esses problemas, que é o tempo que a gente tem. Então, o que vai acontecer? O problema 22 pede para a gente construir o que a gente chama de conjunto das partes do conjunto. E aí ele dá o conjunto A, que tem os elementos A, B, C e D. Só que o conjunto das partes, ele é um conceito, tá? Já está na aula. Espero que vocês já tenham assistido. Se não assistiram, vocês vão assistir depois. O conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, certo? Pensa só, conjunto de conjuntos, o que seria isso? O conjunto dos times de futebol do Campeonato Brasileiro. Então você tem um conjunto de times, cada time é um conjunto também, entendeu? Então é um conjunto de conjuntos. Então no conjunto das partes, a gente chama assim, ó, a gente faz um P meio rebuscado aqui, então é as partes de A. Então são as partes do conjunto A, ou seja, este conjunto que a gente vai escrever agora, a gente vai colocar todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Quem são eles? A gente começa com o conjunto zero. O conjunto vazio, aliás. O conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos, certo? Todo conjunto tem o conjunto vazio como um subconjunto, pela definição de subconjunto que a gente já deu na aula. Então, olha só. Aí a gente tem, começando com os elementos separados. Por exemplo, o conjunto só com o elemento A é um subconjunto do conjunto Azão. Aí a gente tem o conjunto só com o B. A gente tem um conjunto só com o C, são conjuntos unitários, né? E um conjunto só com o D. Ok. Então, todos esses aqui são subconjuntos de A. Vamos ver que tem mais. Aí a gente vai ter o conjunto de A e B. Então, o conjunto que contém A e B é um subconjunto de A. Certo? Aí a gente tem o conjunto com A e C. Notem que não faz sentido a gente fazer o B A, né? Não faz sentido a gente fazer a inversa. Mas a gente tem o A com B, o A com C e o A com D. Ok? Depois a gente tem o B com C e o B com D. Seguindo a ordem. E o B com D. Aqui, ok? Depois a gente tem o C com D ainda.
Eita, bastante, né? Ok. Agora a gente tem os subconjuntos com 3 elementos. Então a gente tem o subconjunto com A, B e C. Então a gente tem aqui, ó, A, B e C. A gente tem o A, B e D. Aí a gente tem o B, C e D. E acho que é isso. A, B, C, A, B, D, A. Tem o B, C, D e tem o A, C, D. A, C, D. Todos esses são subconjuntos, né? Então, A, B, C, A, B, D, A, C, D e B, C, A, né? Aqui até eu troquei a ordem, se fosse pensar assim, em ordem, né? Eu poderia colocar aqui, ó, beleza, aqui falta o D, aqui falta o C, aqui falta o B, aqui falta o A. Beleza, aqui, ufa, parou o barulho. Aqui a gente tem então todos os conjuntos, os subconjuntos de A que tem 3 elementos. Aí a gente ainda tem mais o próprio conjunto A, é um subconjunto dele. Tá? Então a gente ainda tem, por último, o conjunto com todos os elementos A, B, C e D. E a gente encerra. Olha só, quem são os elementos do conjunto das partes de A? Então a gente tem o conjunto 0, né? Ó, a gente tem o conjunto 0, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto que só tem o A, o conjunto que só tem o B, o conjunto que só tem o C, o conjunto que só tem o D, o conjunto que tem o AB, o conjunto que tem o A e o C, o que tem o A e o D, o que tem o B e o C, o B e o D, o C e o D, né? O A, B e o C, o A, B e o D, o A, C e o D, o B, C e D e o A, B, C, D, todos eles. E esse é o conjunto das partes. Então, todos os subconjuntos possíveis dentro do conjunto A. Beleza? Agora vamos ver o problema número 23. O 23 ele diz o seguinte: dados esses conjuntos, então o conjunto A é o conjunto dos elementos A, B e C, o conjunto B tem os elementos C e D, o conjunto C tem os elementos C e E. A gente já vê que o C está nos 3 elementos, 3 conjuntos e assim por diante. Agora a gente tem uma relação diferente. A gente quer saber qual é o conjunto resultado da reunião do conjunto A com o conjunto B. Como é que a gente faz a reunião dos conjuntos? Então é o conjunto que tem todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Então a gente tem o A, o B, o C, e aí o C não precisa repetir, é redundante, e a gente tem o D. Ok? Então, aqui é o conjunto dado pela reunião dos conjuntos A e B. Então a gente pega todos os elementos, certo? O conceito de reunião. Depois a gente tem o A reunião com C. Então a mesma coisa, a gente vai pegar, ó, os elementos de A. São A, B e C. E aí a gente tem o C de novo e põe só o E aqui a mais. Ok? Então aqui o conjunto, resultado da reunião de 2 conjuntos. Lembrando que a reunião gera um novo conjunto. A interseção gera um novo conjunto. Depois a gente vai ver interseções. B, união com C. Então a gente vai pegar todos os elementos de B, que é o C e o D. E o de C, o C não precisa repetir. A gente só coloca mais o E. Ok? E por último, a reunião de A, B e C. Aqui a gente pode fazer associativa. A gente pode pegar o A e fazer a união do B com C. Então a gente pega o elemento, o A, a gente tem A, B, C. E aí a gente faz a união com o conjunto B união com C, que é o C, D, E.
Então a gente coloca mais o D e o E. Certo? Então olha só, a gente tem o A, B, o C, o D e o E. A gente poderia ter feito o A união com B, e aí pega esse conjunto que está aqui e faz a união com C. Isso daqui a gente diz que ela é associativa, ok? Então a gente vai pegar, ó, quem que é o A união com B? É esse aqui, ó. A gente tem o A, B, o A, B, C, D. Esse daqui são os elementos que estão no A união com B. E aí a gente faz a união com C. E o C tem o C e o E. O C já está aqui e a gente só põe o E. Então viram que dá o mesmo conjunto. Então não importa se a gente faz primeiro os dois primeiros e depois o outro, né? A gente vai chegar no mesmo resultado. Por isso que a gente diz que é associativa. Agora a gente vai ver esse problema que é o 28, que fala sobre interseção de conjuntos. Se ele nos dá três conjuntos, conjunto A dos elementos A, B, C e D, o conjunto B tem os elementos B, C, D e E o conjunto C tem os elementos C, E e F. E a gente quer ver algumas interseções, começando pela interseção do conjunto A com B. Então, o que é uma interseção? São os elementos que fazem tanto parte do A quanto do B. É diferente da reunião, que a gente pega todos os elementos de A e pega todos os elementos de B e coloca e reúne eles. Aqui a gente só quer ver quais que fazem parte dos dois. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente tem o B nos dois, a gente tem o C nos dois e a gente tem o D nos dois. Então a reunião, aliás, a interseção, desculpem, é o conjunto dos elementos B, C e D. Então a interseção entre A e B é igual ao conjunto com os elementos B, C e D. Agora a gente vai ver a interseção, né? Vou até colocar aqui, ó. Acho que fica mais claro que é igual aqui. Tá? A interseção de A com C, a gente vai pegar, aqui a gente tem, ó, o C nos dois e só, né? O D só tem A, né? O A e o B só tem no A e o E e o F só tem no C. Então a gente só tem o conjunto, é um conjunto unitário, só com a letra C. Um conjunto unitário, ok? Aí a interseção entre B com C. B com C a gente tem o elemento C aqui. A gente tem o elemento E. Certo? Então essa é a interseção de B com C. Então é o elemento C e o elemento E. Esses dois elementos formam o conjunto e interseção entre B com C. Agora, por último, a gente tem a interseção de A com B, interseção com C. Aí a gente pode fazer de novo aquela separação, ó. Primeiro vamos ver aqui A interseção com C, ok? Então a gente vai pegar o A, que é aquele conjunto, e fazer a interseção entre o conjunto A e o conjunto B com C, B interseção C. Então, quais estão nesse conjunto e nesse conjunto? A gente só tem o C. Então aqui, ó, a gente vai ter somente o elemento C. Ok? Até eu vou fazer aqui, ó, já que cabe. Beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer outra associação. Pega o conjunto A, interseção com B. Quem é esse conjunto? Tá aqui. Aí a gente vai fazer a interseção com o C. Então a gente pega esse conjunto com esse. Qual é a interseção? É só o elemento C. Então a gente pode ver tanto de um jeito quanto do outro, vai dar o mesmo resultado, ok? Então, por diagrama de Venn, a gente tem alguma coisa assim, ó, é como se o A ele tivesse uma certa interseção com o B. Vou tentar fazer maior.
Então a gente tem, por diagrama, a gente tem aqui ó, o A. A gente tem o A interseção com... Como é que a gente escreve os elementos aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. A, B e C. Qual o elemento que está nos 3? Só o C. Então o C está na interseção dos 3. Aí, na interseção de A com B, além do C, a gente tem o B e o D. O B e o D, eles estão na interseção de A com B, mas não estão em C. Ok? Então ali. Qual elemento em A que não está em nenhum dos outros? A gente só tem o próprio A. E qual elemento em B que não está em nenhum dos outros? Nenhum. Todos os elementos do B estão nas interseções. A gente tem o E, que está na interseção de B com C. Então aqui a gente tem o E. Na interseção de A com C só tem o C. Né? E aqui tem um F, que só está no C. Então é basicamente essa uma representação dos conjuntos. O B não tem nenhum elemento que também não faça parte dos outros dois, certo? Mas aqui é o que a gente chama de diagrama de Venn. Ok? Então, está aqui um exemplo de interseção de conjuntos.